Isso você tocou nesse assunto de monarquia, república, é um pouco desse processo de coletivismo, talvez uma certa massificação, até escalar para um fanatismo. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto do fanatismo, porque a gente vê isso, por exemplo, em ceia de Natal. Nossa, que foi pega de surpresa. Mas isso tá no imaginário. Achei que ele ia falar outra coisa. A gente tá no imaginário popular. Você já tá é que vou passar... como que vai ser o Natal de 2026. Como é que eu vou passar o Natal com aquela pessoa... O Natal de 2018, que votou naquele ser que eu não gosto. Isso na minha família não acontece, a gente educa bem lá. Nem chama pro Natal. Eu quero dizer que o que ele tá falando é verdade. Que eu conheci a família do Henrique e eu nunca vi. Coisa mais linda do mundo. Não, mas por que hoje, Luiz, eu jogar a bola pra ti, desse ponto de vista também mais psicológico mesmo, por que é tão fácil você odiar pessoas que você nem conhece? Que têm sua história de vida, que têm sua criação, que muitas vezes são pessoas boas, só que por pensarem diferente de você, você já trata como se fosse um bicho-papão, cara. Ela é o meu inimigo. Por que entra esse fanatismo ideológico? A gente pode chamar assim? Pode. Quando eu desconheço o valor que eu tenho, a dignidade ontológica que tenho, fica muito fácil eu desconsiderar também a dignidade e o valor do outro. Né? Essas pessoas que estão num processo de fanatismo, elas estão, de algum modo, sendo profundamente agressivas antes de qualquer coisa com elas próprias. Não são pessoas que estão, de fato, se empenhando para viver uma vida valorosa, para conquistar virtudes, que estão vivendo aquilo que é próprio da pessoa humana, o especificamente humano. Não estão num movimento de saída, de autotranscendência, de cumprimento dos seus deveres. Elas estão num movimento, isso sim, de autoagressão, né? Se punindo e vivendo uma vida muito pequena, se subestimando. E quando eu não sei o valor que eu tenho, eu já não consigo também enxergar o valor do outro. Né? Tudo acaba se tornando coisa. Né? Tudo acaba se tornando, no fim das contas, relações assim muito coisificadas, muito objetificadas, né? Então, esse é um grande cuidado que nós precisamos ter, né? Por exemplo, pegando até a conversa de agora há pouco, né, sobre qual o melhor sistema, né, qual que é a melhor estrutura de governo. Dizia, né, esse é um tema assim, muito antigo, sei lá, pelo menos 26 séculos o homem se pergunta sobre isso. Quando a gente pega o livro A República de Platão, lá nós encontramos discussões elevadíssimas. Muito mais elevadas que grupos de Facebook, de passagem. O que tem de mais elevado hoje é uma nota de rodapé do que foi escrito há 25 séculos, né? Enfim, então, por exemplo, quando a gente pega na República a grande discussão assim de Platão e depois de toda a grande escola de filosofia, não existe uma resposta muito clara de qual é o melhor sistema de governo, mas existe uma resposta interessante de qual é a melhor forma de se viver essa vida. Quando você pega a educação grega, a ideia da paideia, a noção do areté, né, a busca pela excelência. Assim, olha, eu não sei em que tipo de governo os líderes vão estar, mas eu sei quem deve estar à frente e liderar uma sociedade. Deve ser aquele que desenvolveu virtudes, deve ser aquele que tem sabedoria e virtude suficiente para conseguir governar. A grande preocupação é a preocupação com o autodesenvolvimento. Isso não tem nada de egocentrismo, não é um movimento autorreferente, é um autodesenvolvimento, porque quanto melhor eu for, quanto mais capaz, quanto mais letrado, mais ágil, mais forte, melhor eu posso servir. Por exemplo, na Grécia, em Atenas, um homem não poderia deixar de praticar uma arte marcial, não poderia deixar de cuidar do seu corpo, porque a polis poderia precisar dele, ele precisava ser... do jiu-jitsu. Eu sou... Então, mas eu não sou. Eu sou do Muay Thai há 10 anos. É tudo isso para chegar no jiu-jitsu. Então, assim, ele precisava ser um ser prestante. Quando você pega, por exemplo, essa noção da educação das crianças, a paideia, né? Então, para que pudesse se tornar um cidadão interessante para a polis,
A criança, desde a tenridade, precisava buscar desenvolver virtudes, conquistar virtudes, aprender o canto, né? Mas o canto não é o funk, o canto não é o canto qualquer. Cantava Homero, cantava os grandes guerreiros, as grandes sagas, cantava Ilíada, cantava Odisseia, né? É o canto inspirado pelas musas, que fala dos grandes homens, dos grandes feitos. Então, por exemplo, você pega um sistema educacional que parte do canto, que exige uma boa disponibilidade do corpo a partir da ginástica, as noções de geometria, de filosofia. Ou seja, vamos educar as pessoas para que elas tenham virtudes, para que elas consigam ter temperança, ou seja, domesticar os seus afetos e conseguir criar uma estrutura hierárquica, porque nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode, nem tudo que pode, deve, enfim. Vamos fazer com que as pessoas aprendam a arte de guerrear. Vamos ensinar filosofia e temas mais elevados para que tenham conhecimento e sabedoria. E depois desses 3 pontos, nós podemos, inclusive, oferecer uma coroa para que essa pessoa governe, porque agora ela sabe o que é a justiça, ela sabe o que é de cada um, né? Ela sabe o que pertence a ela, o que pertence ao outro. E os limites dela própria também, né? Exato. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. E aí surge um rei, né? A ideia do rei filósofo, né? Ou seja, vamos educar as pessoas. Pessoas bem formadas, elas se tornam seres prestantes, elas começam a construir uma sociedade muito diferente, né? Por exemplo, isso, se fosse levado minimamente a sério, se nós estivéssemos um pouco mais preocupados com virtudes, desenvolver virtudes nas crianças, nós não chegaríamos nesse ponto, por exemplo, dessa atitude fanática, em que eu quero destruir o meu oponente. Isso não é bom, isso não é justo, isso não convém. Se tem alguém aqui que precisa ser destruído, é você, e só você próprio pode fazer isso consigo mesmo. Como? Olha, tentando ser melhor do que você foi ontem, lutando contra você mesmo, né? E desse modo você consegue gerar valor na sociedade, riqueza na sociedade, promover o outro, enxergando a tua dignidade a partir daquilo que você é chamado a se tornar, ou seja, a tua melhor versão, você pode fazer algo em prol do mundo. E quem sabe isso começa a fazer diferença para os outros. O outro não é um oponente, o outro é alguém que você serve. Agora, fazendo um pouco de advogado diabo aqui, o Henrico, você que esteve lá dentro do sistema, hackeou o sistema e esteve lá dentro, esse perfil desse cara, esse cara que chegou ali, esse homem forjado pela paideia, que chega à política no mundo ideal, digamos assim, né, pensando nesse universo platônico, esse é o cara que assina O Problema do Mundo Sou Eu. Ele sabe, porque ele está nessa busca eterna de auto melhora e ele sabe que ele só vai ser melhor se ele for assim. Só que quem chega ao poder... De maneira geral, por via de regra, e eu acho que você é uma exceção, assim, me fala se eu tô falando besteira. Eu também acho. É gente que teve que lutar demais com o sistema, usando aqui substantivo abstrato, né? Teve que lutar contra o sistema para poder se infiltrar ali. E muitas vezes, nesse caminho, essas pessoas vão ficando. Quem consegue chegar lá, quem consegue chegar a um Senado, a uma presidência do Supremo Tribunal Federal, ou até uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, é quem meio que já vendeu a alma pro diabo, entendeu? Salvo raríssimas exceções, que eu sei que tem hoje, inclusive, mas elas são as exceções, entendeu? Eu me lembro aqui, por exemplo, agora do voto que teve para aquela menina de 12 anos se casar com aquele cara, que teve uma desembargadora que votou contra, meu Deus do céu, mas como assim, entendeu? De um colegiado, votar contra uma aberração jurídica, mas sobretudo moral daquela. Então, o contexto era um rapaz, um homem de 35 anos,
com uma menina de 12 e os desembargadores falaram que isso era uma relação... Formação familiar, reconhecida. Formação familiar, porque era consentido e ela chamava ele de meu marido e tal, só que é uma criança, né? Uma criança de 12 anos. Então, assim, dito isso, nós temos aqui um universo ideal e temos um universo real. Prático, né? Eu posso manter no meu coração a esperança de que é possível que não vou dizer o ideal, porque isso jamais vai acontecer aqui, mas de que a gente consiga essa aristocracia, no sentido platônico da coisa, mas essa aristocracia não corrompida? Esse é um problema, talvez é um dos problemas políticos por excelência e é um paradoxo um pouco da democracia como sistema político, que é basicamente o fato de que as qualidades e habilidades exigidas para ser eleito não são exatamente aquelas qualidades e habilidades exigidas para bem governar. Muito bom. Então você tem um paradoxo no coração da democracia, que você, na hora de selecionar quem manda, você usa certos critérios que não são exatamente os mais adequados para o que você está querendo selecionar. A demagogia é isso, né? O que é a demagogia? O cara, ele é um cantador das massas. É uma qualidade dele, vamos dizer assim. Ele sabe seduzir grandes públicos. Mas não é isso que você precisa de um governante. Mas é isso que você precisa de um bom candidato, tá certo? Então isso é um paradoxo insolúvel da democracia. Por isso que enfim, a tradição clássica sempre falou que o sistema político ideal, embora eles não desenhassem qual é o sistema político ideal, eles sempre falaram que era uma constituição mista, um governo misto, com elementos de democracia, aristocracia e monarquia. Então, assim, mas descendo dos céus para a terra. O sistema político hoje no Brasil, quando eu digo sistema político, é o sistema partidário, eleitoral, o exercício do poder, é um pouco uma máquina de moer carne mesmo. Assim, você bota patinho, sai carne moída, você bota wagyu, sai carne moída, entendeu? É uma coisa que é um pouco isso. Acho que sua leitura é muito adequada. É como se tivesse uma briga de torcida organizada que você é colocado ali no meio. Se você não der soco e pontapé, você vai ser destruído. Então, né? E aí, o que fazer, né? É um drama, mas qual que é o caminho que eu acho que é possível? É realmente a gente pensar na transformação política do país, não pessoalizando demais, já indo... você falou, eu entendi o que você falou quando pessoalização. Assim, a gente não pode ver o político como só o político. Tipo, o Henrico, o Luiz Henrique, a Lara. Nós precisamos organizar um processo de chegar ao poder que nos faça desviar das mazelas do sistema político, entendeu? E isso basicamente exige o engajamento de muita gente. Eu vou ser mais concreto ainda. Você, quando disputa uma eleição, e você se torna refém do seu eleitor. Ou seja, o que você usou para cativar o seu eleitor, ele vai exigir de você uma vez que você está lá. Tá certo? Então, política tradicional, você dá dinheiro. Você paga cabo eleitoral, paga a liderança, paga o voto. Tem precificação do voto. Hoje, esse cara aqui dá voto a R$100, aquele dá 150, etc. E tal. É dinheiro. Então, muito da corrupção na política é isso. O modo de ser eleito é gastar dinheiro. Então, para você se manter no poder, você precisa ter uma máquina de gerar dinheiro. Se você é um cara que desperta os instintos mais primitivos nas pessoas e você, para ser eleito, galvaniza o ódio contra alguém, uma vez você eleito, as pessoas vão querer que você continue fazendo isso, entendeu? Então, para a gente ter um grupo de pessoas que chegue ao poder e chegue ao poder para fazer aquelas reformas que são importantes, nós vamos precisar ter eleitores conscientes dessa missão. Ou seja, nós vamos precisar ter gente que ajude as pessoas a chegar no poder e que, uma vez elas chegando lá, não vão exigir que seja um kamikaze, que seja um homem-bomba e que não vão exigir que também fique dando benefício para o eleito. Nós vamos precisar de um povo que também entenda como um dever de Estado próprio se sacrificar em certa medida para o bem comum. Ou seja, organizar processos políticos virtuosos para que quem chegue no poder chegue com essa liberdade de, com estratégia, com paciência, com reflexão e fazendo as alterações paulatinas que... Então, no fundo, pode parecer clichê, mas a gente precisa de uma educação do povo.
A gente precisa ter uma educação política do que precisa efetivamente e não vender ilusão para as pessoas. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.